Hello everybody and welcome back to another lesson. Bem-vindos a mais uma aula e hoje eu vou te ensinar como memorizar vocabulário em inglês de forma eficiente. Então, a primeira coisa que você vai fazer é o seguinte: ao invés de você tentar aprender palavras separadas, você vai aprendê-las dentro de um contexto. E como você vai fazer isso exatamente? Bom, por exemplo, ao invés de você aprender simplesmente a palavra ticket, que é bilhete, ou talvez até uma multa, né, se for no trânsito, ticket, você vai colocar essas palavras dentro de uma frase. Então, uma frase de exemplo, buy a plane ticket, ou seja, comprar uma passagem, um bilhete de avião. Buy a plane ticket. E assim você vai fazendo com outras palavras. Então, nunca as palavras separadamente, e sim as palavras dentro de um contexto, de preferência, dentro de frases, para que você possa entendê-las e lembrar de uma situação em que você vai utilizar aquela palavra. Dica número 2, você vai utilizar técnicas de memorização. E uma técnica de memorização que você pode utilizar, que é bem legal, que eu utilizo bastante para estudar, é associação. Então você pode fazer associações de diversas maneiras, mas eu vou te dar alguns exemplos aqui. Primeira, bookshelf, por exemplo, que é uma estante de livros, né? Então, quando você fala essa palavra, ao invés de você simplesmente traduzi-la pensando em estante de livros, você pode imaginar uma estante de livros, a sua estante de livros. Quanto mais próximo da sua realidade, mais fácil isso vai ficar de você lembrar. Então, quando você, pela primeira vez, por exemplo, aprender uma palavra nova, neste caso bookshelf, você pode pensar numa estante de livro que tem dentro da sua casa. Outra maneira de você associar palavras é com o som da palavra e o que ela representa. Vou te dar um exemplo aqui. A gente tem a palavra beach em inglês, que quer dizer praia, né? Que é o oposto, não é o oposto, mas é uma palavra que não deve ser confundida com a palavra bitch, que é uma ofensa a uma mulher. Então, na hora de falar, pode bater aquele nervosismo e você não sabe exatamente como pronuncia. Então, você pode associar o seguinte: praia, beach, com biquíni. Então, pensa na praia, em um biquíni, alguém usando um biquíni, e você lembra que a pronúncia de praia em inglês, beach, tem que ser exatamente como você pronuncia biquíni. Então tem que ter esse bi, é com i bem forte. Então, ó, biquíni, beach. Então é beach. Entendeu? Então esse tipo de técnica associativa que você pode fazer, muitas pessoas às vezes me dizem: ah, mas eu não tenho criatividade. Mas antes de tentar, a pessoa já diz que não tem criatividade para fazer. Se você parar, praia, começar a se perguntar o que eu posso lembrar que tem um som parecido na praia, você vai chegar. Foi assim que eu cheguei no biquíni para beach. Então, próxima dica aqui é o seguinte: é você praticar com frequência. O que acontece? As pessoas tentam aprender vocabulário e depois elas ficam 3, 4 dias sem praticar inglês. E aí quando volta já esqueceu tudo. Então é muito importante que você pratique com frequência. Uma maneira de você fazer isso é você ter um cronograma que você vai ter os dias que você vai fazer e quanto tempo você vai fazer por dia. E isso vai se tornar um hábito para você estudar inglês e praticar inglês. Então é bem importante você saber quando você vai estudar. Assim como você sabe quando tem que ir para a aula, sabe quando tem que ir para o trabalho, sabe a hora que tem que acordar para determinadas tarefas e sabe a hora que tem que servir o almoço ou comer o almoço e a janta e tudo mais. Então você precisa saber também o horário que você vai praticar inglês. Para isso, você tem que ter um cronograma. Pega um papelzinho, vai lá e risca 7 colunas, uma para cada dia. Se você quiser eliminar o fim de semana, beleza, mas vai lá durante a semana, só quero estudar inglês durante a semana, e você vai marcar o dia que você vai fazer isso, para que você não deixe passar e não deixe pro além, pro amanhã, para segunda-feira, pro próximo mês, para 2024, 5, 6, 7, enfim, né? Você já sabe como é que funciona. Enquanto você não colocar no seu cronograma, isso não vai acontecer. Então, pessoal,
essas são as dicas que eu tenho para você memorizar vocabulário de uma maneira muito mais rápida. Revisando, número 1, aprender vocabulário em contexto. Lembrando, tentar sempre aprender as palavras dentro de frases. Número 2, utilizar técnicas de memorização associativas, ou seja, você vai associar as palavras com algum som ou com aquela situação que ela representa. Você também pode digitar até no Google ali o nome da palavra e colocar em imagens para você ver imagens relacionadas àquelas palavras para que você possa associar com uma imagem. E por último, você praticar com frequência, ter um cronograma de prática para que não fique para quando der vontade, porque dificilmente você vai ter vontade. Eu particularmente tenho vontade, mas muitas pessoas não têm aquela vontade de estudar inglês porque sabe que vai chegar lá, não vai entender uma palavra, vai se frustrar um pouco e tudo mais. Então você precisa ter esse cronograma de prática para você fazer isso, senão vai deixar, como eu disse, sempre para o próximo dia e não vai acontecer. Espero que você tenha gostado, espero que você coloque em prática essas dicas. Coloca aqui nos comentários se você já faz alguma dessas coisas. Curta esse vídeo, envie para alguém que também quer aprender inglês. Thank you so much for watching and as usual, I'll see you in my next class. Bye bye.